Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no canal O Que Rola com a Geronto. Hoje nós estamos todos aqui e escolhemos para conversar com vocês um tema que recentemente nós discutimos no Congresso de Geriatria e Gerontologia que aconteceu aqui em São Paulo. Vamos falar hoje sobre superproteção e pessoas idosas. Quando nós falamos de superproteção, geralmente isso se associa hoje em dia muito às crianças, os pais que superprotegem as crianças, já há muito na literatura discutindo sobre essa temática, e querendo dizer assim, o que a superproteção é enquanto benefício, se é que ela tem algum, e enquanto malefício, né? Isso se discute muito em termos de crianças, pediatria e tudo mais. Mas já tem algum tempo que esse tema também passou a ser discutido para as pessoas idosas. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é: existe superproteção em relação aos idosos? A gente ouve muito falar de negligência em relação aos idosos, não assim, as pessoas, ele tem uma necessidade de cuidado, seja ela qual for, e ele não é assistido em tudo aquilo que ele necessita. Muitas vezes porque quem está no seu entorno não consegue fazer tudo o que ele precisa e, em muitas ocasiões, simplesmente ele não é atendido na sua necessidade. Mas também existe o outro lado, que isso na pesquisa que eu coordeno a gente costuma observar. Então, você pergunta para o idoso assim, você tem dificuldade para fazer algumas coisas do tipo levantar e sentar sozinho, se vestir, fazer compras, etc., passando pelas atividades cotidianas dessa pessoa. E ele fala, não, senhora, eu tenho alguma dificuldade. Aí a gente perguntava, antigamente a gente só perguntava assim, isso recebe ajuda para a sua dificuldade? Alguns diziam que sim, alguns diziam que não. E por algum tempo a gente começou a pensar que este não receber ajuda estava relacionado a não ser assistido na sua necessidade. Só que daí nós começamos a observar que muitos não se estavam mal assistidos. Aí nós mudamos a forma de perguntar. Perguntávamos se ele tinha dificuldade, ele continuava dizendo que sim. Aí nós perguntamos: o senhor precisa de ajuda? E ele dizia: não, eu me viro. Eu me adapto para isso ou para aquilo e dou conta de fazer sozinho, né? Então, ele tinha dificuldade, não precisava de ajuda. Só que daí nós começamos a ver que, para essas pessoas, a gente perguntava, ele falava assim: não, eu não preciso de ajuda, mas a minha filha, o meu filho, me impedem de fazer, porque acham que eu preciso, mas eu não preciso, eu sou capaz de fazer. Daí nós começamos a observar que havia um excesso de ajuda para pessoas que ainda podiam ser capazes de manter a sua independência, entendendo aqui como uma independência adaptada, com algumas modificações no meio, algumas adaptações, mas ele poderia fazer sozinho. E essas pessoas começaram a se sentir emocionalmente atingidas, porque muito da sua liberdade, muito das coisas que ele gostaria de fazer ou não, poderiam estar sendo comprometidas por um excesso de cuidado. E é um pouquinho disso que nós queremos conversar com vocês hoje. Acho que a primeira coisa que nós gostaríamos é que vocês parassem e pensassem sobre isso. Se vocês são como nós, pessoas idosas, pensem, vocês querem fazer algumas coisas e algumas pessoas do seu entorno, pessoas que gostam de você, pessoas que estão próximas a você, não querem que você faça qualquer coisa, ou não permitem que você faça qualquer coisa, alegando ser para o seu bem. Então, eu não quero que você cozinhe porque você pode se queimar. Eu não quero que você suba na escada porque você pode cair. Eu não quero que você cuide do jardim porque você pode escorregar e cair ou se cortar. E aí você vai vendo o seu mundo de ações mais restringido. Isso acontece com você? Isso incomoda você? Aí, pensando nesse panorama, quanto esta proteção em excesso pode ou não comprometer a liberdade de cada um de nós em decidir o que quer fazer, ou seja, quanto a superproteção pode ser nociva à nossa autonomia. Sérgio, o que você acha? Uma coisa importante você falou, Ieda, porque superproteção quanto é danoso. Quando a gente pensa em proteção, proteção é uma palavra interessante, né?
os pais protegem os filhos, quer dizer, tem todo um sistema social que protege as pessoas. Então, a palavra proteção significa uma coisa boa, mas, como você mesma está acentuando, a superproteção, será que é boa? Então, tem uma questão de dose, porque se eu superprotejo, eu estou tirando o direito do outro de fazer. Então, você fez deu alguns exemplos que eu não deixo você subir porque você vai cair, não deixo isso porque você vai poder, você não pode sair porque vai cair na rua. E aí a coisa vai tomando uma amplitude tão grande que a pessoa, e aí no caso os idosos, vão perdendo a autonomia, que é o direito e o desejo de comandar a própria vida, sob a alegação de que, se eles fizerem algumas coisas, eles poderão se dar mal. Por outro lado, então, eu vou dar um exemplo muito frequente de superproteção que as pessoas não percebem, as famílias não percebem, que é em queda, né? Então, o idoso cai, né? Por N motivos ele caiu, né? E vamos supor que ele caiu na rua. A partir dali, pronto, vira um fuzuê. Ah, papai, não pode mais sair de casa, só sai se eu estiver junto, só sai do lado de alguém, só sai se não for, né, a pé. E por aí vai, são coisas que começam a colocar uma trava na qualidade de vida das pessoas idosas. Eu lembro a todos que, na juventude, nós todos lutamos para ter autonomia. E a gente quer comandar o nariz, quer ser dono da própria vida. E, na velhice, o que está acontecendo é que os velhos, os idosos, estão tendo de lutar para não perder essa autonomia. Então, a superproteção é muito ruim. E no caso de quedas, a superproteção leva a consequências gravíssimas, porque se eu restringo as atividades da pessoa idosa para falar para ele, por conta de não cair, porque queda é uma coisa horrorosa, essa pessoa tem várias consequências dessa superproteção. Primeira delas, restrição de atividade vai levar a uma diminuição da capacidade funcional física. A pessoa fica mais quieta, mais em casa, não faz exercício, não sai, não anda, não sobe escada, não desce escada sozinho, vai ficar restrita. Mais sentada vendo televisão, né, Sérgio? Mais sentada, vai ficar restrita, inclusive dentro de casa, o que vai diminuir força de membro inferior, vai diminuir equilíbrio, vai dar alteração na marcha e a pessoa cai. E vai cair dentro de casa. E não adianta quem superprotege estiver do lado. Eu já vi casos em que o superprotetor caiu junto. O idoso levou junto o superprotetor, né? Tem mais consequências sérias, seríssimas, principalmente do ponto de vista, o Carlos pode até depois comentar isso melhor, do ponto de vista psicológico, né? Então, eu começo a me restringir, eu não saio mais de casa, eu não vou à igreja, eu não vou lá jogar bote com meus amigos, eu deixo de fazer uma série de coisas de que eu gostava, porque minha família não me deixa mais, então eu começo a entrar em isolamento, solidão e depressão, com consequências seríssimas para a qualidade de vida. Então, diminua a minha rede de amigos, minha rede de suporte, eu não estou mais presente, então eu tenho menos contato, não é isso? Evidente. Então, a superproteção é deletéria, na minha opinião. Deletéria. Eu falei demais e depois eu falo mais. Uhum. E o quanto isso, o quanto garantir que eu posso manter a minha autonomia, não é isso? É um direito, Marília. Microfone. Isso. Então, para a gente pensar, e esse assunto não é tão simples como parece, superproteção, proteção, autonomia. Eu acho que nós estamos com o propósito aqui de trazer algumas reflexões para quem nos acompanha. Eu queria pensar do ponto de vista legal, o que nos garante como sujeitos
de direito, né? Então, só para a gente lembrar que o Estatuto do Idoso, no seu artigo 2º, diz que o idoso ou a pessoa idosa, porque hoje a gente nem fala mais idoso, né? Quando o estatuto foi promulgado era idoso e assim está escrito, mas a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, a gente buscando isso, fonte 1, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição de 88 vai lá na Declaração Universal e traz para ela essa garantia de direito pleno de todos os direitos. Por sua vez, o Estatuto do Idoso vai buscar na Constituição Federal a manutenção, a preservação e essa garantia de direitos, não é? Então, a pessoa idosa goza de todos os direitos plenos. E é só para fazer um comentário que idade, ou seja, 70, 80 anos, não tira a garantia constitucional da pessoa idosa. A única exceção que a gente tem, e hoje assim, a gente avançou muito nisso, é quando o idoso está o que a gente chama curatelado, né? Que ele tem uma pessoa que responde por suas necessidades civis, mas nem por isso ele é destituído de proteção aos seus direitos. Por exemplo, direito à vida, à saúde e demais coisas que estão garantidas na Constituição. Então, só para a gente dizer que este arcabouço legal, esse marco legal, garante à pessoa idosa o direito pleno. Eu acho que isso é muito importante. E aí, não é? O que nós temos que prestar atenção, como falando em superproteção, é quando a pessoa que ama, porque a superproteção vem sempre em nome de uma pessoa que ama, que gosta e que cuida do idoso. Então, quando essa superproteção, ela interfere nessa garantia de direitos, eu acho que a gente tem que estar atento. E eu vou mais fundo ainda. Eu quero pensar quando esta superproteção transforma-se em violência contra a pessoa idosa. Porque o conceito adotado de violência contra a pessoa idosa, além de toda a garantia que ela se faz, que pode ser um ato uma única vez ou repetidas vezes, a consequência disso é que cause dano à pessoa idosa. Então, eu acho que pensar se essa superproteção está causando dano ou danos à pessoa idosa, então aí a gente tem uma violência instituída contra a pessoa idosa. Aí, como o Sérgio já deu exemplo, eu estou pensando na violência financeira, ou seja, aquela em que a família, o membro da família, o cuidador, o filho, a filha, a nora, quem é que seja, diz assim para o seu pai, para a sua mãe: mãe, está muito perigoso você ir no banco, você pagar as suas contas, as pessoas estão dando golpes em pessoas idosas, olha o tanto de coisa que a realidade demonstra. Eu vou ficar com o seu cartão e eu vou fazer isso todo mês e eu te dou dinheiro na mão daquilo que você vai precisar. Veja, é uma boa ação intencional, é uma boa ação que tem a intenção de proteger o idoso, mas, de repente, isso pode tirar toda a liberdade dela de gerenciar os seus próprios bens. Não sei se fica claro para você que está nos ouvindo essa intencionalidade. Eu protejo. E aqui e muitas vezes é super proteção, porque esse filho ainda está argumentando, mas tem filho que fala assim: ó, de hoje em diante, eu que vou cuidar do seu cartão, tá? Para te proteger. Ou seja, não houve diálogo, não houve acordo. E a pessoa idosa, de repente, fala assim: mas eu gostava de dar um dinheiro na minha igreja, para uma associação que eu apoio, eu gostava de tomar um cafezinho de tarde com a minha amiga, ou seja, você vai destituindo daquele direito. Agora eu vou ter que ficar pedindo toda hora para você o que é para me dar, e eu vou ter que ficar justificando o porquê é que eu tenho que pedir aquela quantidade para fazer aquilo que eu quero fazer, e ainda vou ter que te explicar para que eu quero isso. E ainda o filho fala assim: mas de novo, mãe, mas a senhora precisa fazer isso. Ou seja, qual é o princípio que nós estamos invadindo aqui, não é? É o direito que ele tem de, como o Sérgio definiu, a autonomia de gerenciar a sua própria vida. Em nome de uma superproteção, ele é destituído dessa função. E lembre-se, a gente não está fazendo crítica para quem protege, a gente está só falando quando esta superproteção cai numa vala de destituição de direito
e, às vezes, pode se caracterizar até como uma violência financeira, psicológica. Pai, não vai namorar essa mulher 30 anos mais nova que você. Sabe o que ela quer? Ela quer pegar seu dinheiro. E o idoso, a pessoa idosa, só quer namorar. Aí o filho não permite, porque ele quer proteger o bem da família. E são alguns exemplos. E aí eu paro por aqui também, assim como o Sérgio fez. Então, como a Marília comentou, e como o Sérgio já comentou, muitas vezes essa proteção em excesso, porque quando a gente chama em excesso, quando ela vai além daquilo que de verdade o idoso não é capaz de fazer por ele. Então, pode ser que em diferentes situações ele realmente precise de ajuda para algumas coisas, mas quando essa ajuda ela excede aquilo que de fato ele está precisando, é nesse momento que nós estamos falando de superproteção. E como o Sérgio já bem colocou, existe um lado que é da pessoa idosa que pode ser atingida por isso, estar emocionalmente sendo gradativamente, ter o seu lado emocional gradativamente comprometido por essas questões. Mas tem o outro lado, como a Marília bem colocou, de quem está fazendo isso até com boa intenção. Mas o que está por trás dessa boa intenção? É medo que aconteça alguma coisa com o idoso, é receio que essa pessoa morra, né? É receio de perdê-la, é não estar lidando com a possibilidade da perda. Então, Carlos, o que pode estar emocionalmente por trás desta manifestação de proteção excessiva? O que você acha? Então, Ieda, você até já falou um pouco, né, aí nessa sua fala, que assim, muitas vezes a superproteção ela vem com medo da perda desse idoso, né? Então, assim, da perda, e eu estou falando perda de morrer mesmo, né? Então, ela super protege. E aí, o Sérgio deu um exemplo muito bom, né? Assim, da queda, porque queda a gente sabe que é muito perigosa, né, em idosos. E então, se a pessoa apresenta uma queda, ela não pode mais sair, ela não pode mais ir sozinha em algum lugar e super protege. Então, existe pelo lado desse cuidador, né, que geralmente aí nesse caso vai ser um filho, um marido, enfim, uma filha, né, existe esse medo dessa perda, né, o medo de que aquela pessoa venha a ter um problema mais sério com isso. Agora, eu queria falar também da perda que o idoso apresenta, né, porque assim, Sérgio e Marília já falaram dois exemplos aí importantes, né? O Sérgio falou da questão de não sair mais sozinho, não fazer mais as coisas, não poder ir a um supermercado fazer compra, enfim, né? E Marília falou da questão financeira. Então, assim, são exemplos muito bons que mostram o quanto esse idoso pode, o que eu chamo até de entrar numa espécie de luto em vida, né? Porque a gente fala muito de luto para quando a gente perde alguém, né? Mas a gente tem um luto aí que a gente vive, né? Que é o luto em relação à perda da juventude. A gente vive numa cultura que valoriza muito o jovem, né? Então, o idoso já tem essa coisa dessa perda da juventude, e isso fica acentuado quando essa perda de juventude vem junto com essas coisas, né? De perda de não poder sair sozinho, perda de não poder gerenciar seu dinheiro, né? Então, essas coisas fazem com que esse idoso vá entrando num processo, né, que pode levar a uma questão severa emocional, né, um quadro mais depressivo, um quadro de ansiedade, quando ele perde seus contatos com outras pessoas, não é? Porque se ele não sai mais, às vezes é aquela pessoa no supermercado, né, que ela encontra, que ela conhece, ou no banco, né, que vai, conversa, e ela perde essas coisas, né? Então, essa sensação de perda, ela pode levar a esse sentimento de luto. E aí, assim, para terminar, eu queria falar de uma frase que eu aprendi na faculdade há muitos anos, né? De uma professora que dizia assim: o patológico é o normal em excesso, né? Então, o que é isso, né? Cuidar é normal,
né? Cuidar é normal. A gente espera que a pessoa cuide da pessoa idosa, né? Agora, quando esse cuidado ele se transforma numa coisa muito grande, muito intensa, ele passa a ser patológico, né? Ele passa, que aí é a superproteção, né? Isso passa a ser uma espécie de doença até, né? Na Ele passa a relação. ser restrição, né? Cuidado em excesso passa a ser restrição. E restrição, para quem não precisa ser restringida em nenhuma forma, é danosa. Exatamente, exatamente. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Para gente, porque o superprotetor ele entra nesse ritmo de forma até inconsciente, né? Ele não percebe muitas vezes que ele está fazendo isso. Ele acha que ele está fazendo certo e acabou. Então, isso daí a importância de alguém de fora da relação, né? E muitas vezes vai precisar de um profissional para mostrar isso, né? Alguém de fora da relação para sinalizar, né, que ele está entrando nesse processo de superproteção, ou seja, ele está exagerando no cuidado. E dentro dessa lógica, assim, se vocês que nos escutam olharem alguns vídeos que nós já fizemos lá atrás, né, lá no começo do canal, quando nós discutimos a questão da autonomia, nós discutimos mais de uma vez este assunto em diferentes tópicos. Algumas pessoas, vocês vão ver alguns comentários nessas gravações, e eu me lembro de alguns comentários de alguns idosos que assistiram, falando assim, quando gravamos sobre autonomia: gente, eu vou pegar este vídeo, vou mostrar para o meu filho ou para a minha filha, eles vão precisar ouvir de vocês isso que vocês estão falando, porque eu falo e eles não escutam. Então, assim, existe um lado da pessoa idosa que ela entende, como a Marília falou, a superproteção, ela geralmente vem carregada de afeto, de preocupação, de amor e de não querer perder, de querer proteger aquela pessoa. Mas quando ela é excessiva, ela é danosa, como bem o Carlos acabou de nos falar. E essa restrição à pessoa idosa não lhe faz bem, acaba comprometendo a sua qualidade de vida. Agora, pode ser que ele não fale isso ou não expresse isso de alguma forma mais contundente dentro da família, porque de um lado pode ter aquelas pessoas que vão brigar por essas coisas, pode ter do outro lado aquelas que vão simplesmente se submeter a isso, justamente porque não querem criar um conflito, porque sabem que o outro até está fazendo isso com, entre aspas, a melhor das intenções. No entanto, aquilo está sendo prejudicial a ele. Vamos lembrar, assim como o Carlos lembrou de um ditado de quando ele estudou, eu vou me lembrar de algumas coisas que me foram ditas também já há muito, muito tempo atrás, né? Viver tem risco, né? Todo mundo que está vivo está submetido a algum tipo de risco. Proteger é uma coisa, superproteger é danoso. A gente não pode tirar todos os riscos. Por mais que eu proteja, a pessoa pode cair, como o Sérgio falou, caiu junto com o cuidador. Por mais que eu proteja, ele vai morrer um dia. A gente vai morrer um dia, é a única certeza que a gente tem na vida. Então, eu acho que a gente está aqui só para lembrar para todos nós que talvez o diálogo seja um bom caminho. Se você quer fazer alguma coisa que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, pode não estar sendo tão bom na forma de cuidar, pergunte a ele ou a ela como ele está se sentindo em relação a isso. Talvez, se você abrir esta porta de diálogo, ele realmente seja capaz de dizer a você: me ajude até aqui, daqui para frente eu faço sozinho. Isso vai me fazer mais feliz. Tá? Pessoal, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, Sérgio. Eu queria comentar uma coisa muito importante, porque é lógico que nesse afã de proteger, de cuidar, muitas vezes a gente não percebe que está excedendo. Então, é muito importante que as famílias, que quem cuida, quem está convivendo com aquela pessoa, né? Às vezes é com uma convivência mais longínqua, pode ser até, essa restrição pode ser por telefone, tem de se colocar na situação da pessoa que está sendo protegida e pensar se para ele, se ele estivesse naquela situação, ele gostaria de que alguém lhe restringisse ou superprotegesse. Então, é uma coisa muito importante a pessoa tentar se colocar no lugar do idoso e ver se ela não está excedendo
a autonomia dessa pessoa. E indo um pouco além do que você está falando, Sérgio, já te dou a palavra, Marília, além de ele se colocar no lugar do outro, pensando como ele se sentiria, ele também se colocar no lugar do outro, pensando como o outro. Ele conhece o outro, ele sabe como ele age, ou como ele agiu a vida inteira, do que ele gosta e do que ele não, pensando com a cabeça do outro. Como é que será que ele está se sentindo nessa situação? Marília? Eu só me lembrei uma história, eu queria até pôr para a consideração de vocês, eu acho que a gente já deve estar até caminhando para o fim, mas eu conheço uma pessoa idosa, um senhor, 89 anos. Ele dirige. Os filhos ficaram muito preocupados que aos 89 anos ele queira continuar dirigindo. Aí sentaram na mesa e fizeram um acordo, tá? O idoso e os filhos. Olha, o senhor pode continuar dirigindo desde que não dirija mais à noite. Durante o dia está liberada geral. Então, ele tem feito isso, e ele gosta muito de dirigir, e ele faz isso, ele anda pela cidade de São Paulo, vai até o Rio de Janeiro, quando precisa, mas com uma pessoa acompanhando, não é? Ou trocando o volante também, mas ele tem feito isso, né? Então, os filhos amam, são 2 filhos que ele tem. A gente vê que ele é muito bem cuidado, tem um relacionamento super bom. Quer dizer, tem proteção nisso, não é? Tem, mas tem um combinado, que eu acho que o mais legal disso é o combinado. Ele está de acordo, Isso. inclusive, ele agora, um neto ajudou ele a trocar de carro, para vocês terem uma ideia, que o carro dele já tinha 15 anos. Não vou, está na hora de trocar de carro. E ele trocou de carro com 89 anos. Então, talvez a gente está falando da superproteção, mas de um aspecto positivo que não excede o direito e a liberdade desse sujeito. Não sei se isso ilustra para vocês, e é a minha contribuição final. Eu acho que ilustra assim, Marília, e reforça um pouquinho aquilo que eu falei agora há pouco, que eu acho que o que falta é o diálogo, né? Nesse caso, houve o diálogo. Talvez o idoso pense lá, bom, eles vão ficar mais felizes se eu fizer isso, então eu vou ceder um pouquinho e vamos fazer um equilíbrio entre o que eu quero e o que eles querem, e a gente vai viver melhor assim. E todo mundo vive em paz. Existe a questão do cuidado que está sendo realizado, quem cuida está se sentindo bem porque está cuidando, e o outro está se sentindo cuidado, mas dentro de um limite onde até aqui tudo bem, mas não vamos exceder isso. Então, o que a gente gostaria é que vocês pensassem a respeito, coloquem os seus comentários aqui no canal, porque isso para a gente é muito importante, divulguem isso para os seus amigos, porque esta é uma questão que envolve toda a sociedade, e é importante que nós ouçamos as próprias pessoas idosas em relação a eu quero ou não ser superprotegido, eu quero ou não ter a minha autonomia, os meus direitos respeitados. Vamos pensar sobre isso, vamos comentar e falar sobre isso com quem nos serve. Nós vamos encerrar por aqui e esperamos vocês na próxima semana, mas antes de eu terminar, acho que o Carlos quer falar. Quero, rapidinho. Desculpa, Só para complementar, que assim, todos nós, durante a nossa vida, a gente constrói crenças em cima das nossas vivências, né? E então, numa situação dessa de superproteção, né, o idoso pode começar a construir uma crença, aquela de que assim, eu não sirvo para nada, eu estou dando muito trabalho. Então, são questões importantes, né, que também acabam sendo muito sérias. Então, eu só queria complementar isso. Não, você fez muito bem, lembrou uma coisa muito importante, porque isso, nós todos, né, que trabalhamos com muitos cuidadores familiares, muitas vezes a gente ouve da família, nossa, ou a pessoa de quem eu cuido, ela está demandando tanto, eu não estou dando mais conta, me sinto sobrecarregada, etc. Mas quando você começa a conversar, você começa a ver que, de fato, ela está fazendo mais do que, de fato, o outro está precisando. Então, se essa cultura, como bem o Carlos colocou, do outro se sentir um peso, pode, inclusive, ter sido criada por uma situação exagerada em algum momento. Então, este equilíbrio ele é necessário em todas as relações. Eu acho que, se isso ficar para todos nós talvez possamos envelhecer com maior qualidade. Podemos encerrar, pessoal? Isso. Então, pessoal, nos vemos na próxima semana e esperamos o seu comentário aqui no canal. Até lá!